Papel do dono da loja. Que maravilha. João, como é que eu faço o planejamento? Melhorar uma equipe poluída? Eu abri uma caixa de perguntas, então fique atento que toda vez que eu abrir uma caixa de perguntas, se eu fizer uma live, e a gente sabe, né? Essa é aquela live marota que a gente faz no domingo. Então, toda vez que eu abrir, eu respondo aqui pra você. Eu não sei se eu vou ter tempo de responder, muito menos voltar nos comentários que eles vão subindo. Então eu vou responder, ó, pra essa galera que mandou antes as perguntas. Beleza pura? Essa galera aqui é a minha prioridade hoje nessa live. Mas antes de responder isso tudo, eu quero te entregar um conteúdo sobre qual o papel do dono da loja. Qual o papel? Tem dono da loja que se ele não souber o papel dele, ele atrapalha a venda da loja. Tem dono da loja que se ele estiver na loja, cai a venda da loja. Tem dono da loja que se eu tirar ele da loja, eu dobro a venda da loja. Porque ele não sabe qual é o papel dele. Ele não sabe em que momento ele joga, em que posição, na verdade. Em que posição ele joga. Tem dono da loja que ele não sabe na hora que ele tem que entrar em campo. Ele não sabe recuar, então ele atrapalha. Sabe jogador que não sabe qual é a função no campo, que termina atrapalhando o jogo? Tem dono de loja que ele termina atrapalhando a jogada. E não é isso que eu quero pra você. Se a gente está no mês, que é um mês desafiador como está sendo esse mês de julho, eu quero que você arrebente de vender. Então o dono da loja não pode atrapalhar. Então eu vim aqui te ajudar. Você que é dono da loja, você que é gerente. Eu ainda não gravei um vídeo sobre isso, mas eu tô falando com você agora e caiu a ficha. A gente bem poderia gravar uma live sobre como gerenciar o dono da loja. Um vídeo para o gerente. Já que hoje o nosso foco é um vídeo para o dono da loja, mas um vídeo para o gerente. Né? Eu acho que eu vou até anotar isso. Gerenciar o dono da loja. Que maravilha, que massa. Vamos começar então a nossa live marota. 9h04, batendo 9h05, a gente começa para valer. Essa é uma aula. Sendo uma aula, não é para você assistir deitado, é para você assistir sentado na mesa como eu tô, com papel e caneta. Eu não sei se Ana Flávia já está aqui. Ana Flávia, nossa aluna. E ela criou o kit live. O kit da live marota. Água, papel e caneta. É o kit da live marota. Água, papel e caneta e fone de ouvido para você não se distrair. Pois é. Dono e gerente também, João. Maravilha. O que acontece é o seguinte. Se a gente tivesse uma operação de varejo grande, que você pudesse delegar para várias funções, seria ótimo, mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que o dono, muitas vezes, ele está dentro da loja, então ele precisa saber qual é o papel dele para ele não atrapalhar essa venda. Então, por isso, vamos começar, já prepara papel e caneta e coloca aí live marota número 3 de julho, né? É a live 3 do mês de julho de 2019. O papel do dono da loja. Primeira coisa, você tem que saber, pra gente já começar a nossa brincadeira, você tem que saber que você não é o dono da lojinha, você é empresário. E como empresário, você tem um papel diferente do dono da lojinha. Parte da minha infância, eu viajava nas férias, ia para casa do meu tio. Eu tenho um tio que é muito engraçado, meu tio Zé. E ele tinha uma lojinha. E ele falava assim, ó: Joãozinho, eu vou sair. Fique aí pastorando a venda. Pastorando a venda, amor, é sério. Pastorando a venda. É como se fosse um pastor tomando conta da lojinha. Olha só. Você não tem uma lojinha. O meu tio tinha uma lojinha. Sabe por quê? Porque ele não tinha funcionário, ele não tinha preocupação com o jurídico, não tinha preocupação com o RH, não tinha preocupação com a equipe de vendas, não tinha preocupação com o marketing, não tinha preocupação com a parte operacional. De fato, era lojinha. Mas você não. Então a primeira coisa é separar o que é uma lojinha de um empresário. Você é empresário. E eu já quero começar a nossa live, já passamos de 50 pessoas, eu quero começar a nossa live pela conclusão, porque se você sair no meio, você já leva a conclusão. O que tem de mais importante para você desenvolver como empresário, você precisa desenvolver a visão holística. Presta atenção, eu tô olhando no seu olho agora. Você tem que desenvolver uma visão holística. Visão holística significa ver a árvore e ver a floresta. Você não pode ficar tão preso apenas olhando a árvore e perder de vista a floresta.
Você tem que olhar a árvore e tem que olhar a floresta. Você tem que olhar para a floresta e você tem que ver uma árvore. Sabe o que é que isso significa? Você que é o dono da loja, você que é um empresário, você tem que olhar a árvore e saber o seguinte: isso impacta no lucro. Não tem problema que o gerente não perceba o impacto no lucro, mas você que é o dono da loja, você tem que saber. Exemplo: ainda que um gerente de loja veja uma parte que ele só vê a loja, você, como empresário, você tem que ver o todo. Você tem que ver o todo, e isso não se aprende na escola, se aprende executando, se aprende suando a camisa, se aprende todo dia na loja. Você não aprende, não tem escola para te ensinar isso. Então você precisa desenvolver uma visão holística. Você sabe o que é a visão holística? É você ver a parte e também ver o todo. Isso significa uma visão holística. Então, uma vendedora que esquece apenas de mostrar um adicional, para a gerente falou assim: ah, que pena, ela esqueceu de mostrar um adicional. Você não vê isso. Como dono de loja, como empresário, você vê o seguinte: ela esqueceu de mostrar o adicional, o meu estoque vai continuar alto, o meu estoque continuando alto, eu vou ter que fazer uma liquidação e queimar margem. Fazendo a liquidação e queimando margem, vai diminuir, ou seja, vai diminuir a possibilidade de pagar o boleto com facilidade. Então, você não olha apenas, ela esqueceu de oferecer adicional. Esqueceu de oferecer adicional, o estoque continua alto, o estoque continuando alto, eu vou ter que queimar a margem para esse produto sair. Queimando margem para esse produto sair, diminui da minha rentabilidade, do meu lucro e pode comprometer o pagamento de um boleto. Se a gerente não observa isso, zero problema, mas você tem que observar isso. Você que é o dono da loja, a dona da loja, você é empresária, você não é dona da lojinha. Então, como empresária, você precisa ver o todo. E tem uma história que eu amo. Eu fiz uma formação holística, tem uma universidade lá em Brasília chamada Unipaz, e ela tem vários campos que ela faz essa formação holística, que é justamente para a gente desenvolver a visão do todo. Tem uma história que para mim é a melhor história. A história é a história de 5 cegos. 5 cegos que eram sábios. E eles foram apresentados a um elefante. Então aquele cego que tocou na perna do elefante, ele definiu o elefante por aquela perna do elefante. Um outro cego tocou no rabo do elefante. Um outro cego tocou na barriga do elefante. Um outro cego tocou na orelha do elefante. E o outro cego tocou no dente afiado do elefante. E depois eles foram sentar para conversar o que era o elefante. E aí o que aconteceu? Aquele que pegou na perna, ele tinha certeza que o elefante era igual o tronco de uma árvore. E aquele que tocou no rabo falou: lógico que não, o elefante parece uma corda, olha como é flexível, olha como balança. Aquele que tocou na barriga do elefante falou: balança? Isso aqui parece um tapete no chão, isso aqui não balança fácil não, isso aqui é muito rígido. Aquele que tocou na orelha falou: mas o elefante parece um abano, esse elefante. Aquele que tocou no dente afiado falou: não, o elefante é uma faca afiada. Ou seja, todos os cegos tinham razão, porque eles estavam olhando o elefante apenas pela experiência dele. Essa história significa que você, que é o dono da loja, você não pode ser um cego na parte, anota aí, você não pode ser um cego na parte jurídica. Você tem obrigação de saber o que pode e o que não pode dentro da sua loja. Você tem que saber o Código de Defesa do Consumidor. Você tem que saber as leis trabalhistas. Você tem que saber. Você abriu uma loja. Você agora é o proprietário de um CNPJ, então você tem que saber. Você não pode ser cego na parte jurídica. Você não pode ser cego na parte financeira. Eu não sei como é que está ainda a finança dos meus negócios. Você não é dono da lojinha, você é um empresário. Então você não pode ser um cego limitado a uma planilha de Excel. Então você tem que saber da parte financeira, mas você não pode saber apenas da parte financeira. Você tem que entender de gente, você tem que entender de recrutamento, de seleção, de treinamento e de desenvolvimento da sua equipe. Você não pode não saber disso e falar assim: ah, João, ruins são as pessoas. Não, você tem que saber. Você tem que saber a parte de marketing. Você tem que conhecer, não tem essa. Então você tem que saber do jurídico, você tem que saber o financeiro, você tem que saber o RH, significa contratação, você tem que saber demitir uma pessoa, você tem que treinar, tem que desenvolver o seu time. Você é um empresário, você tem que saber do marketing.
tem que saber do marketing. Como é que eu faço para atrair novos clientes? Como é que eu faço isso? E você tem que saber das operações, do funcionamento da sua loja. Então essa história dos 5 sábios cegos é para te lembrar que você não pode ser cego em nenhuma dessas 5 áreas que eu falei: jurídico, financeiro, o marketing, operações, que é o funcionamento da loja, e o RH. Você não pode ficar sem saber. Tá claro até aqui? Se tiver claro, me deixe saber através desses corações aqui, ó, só para eu avançar, que agora eu quero entrar direto. Essa é a conclusão da nossa live. Então eu quero a conclusão da nossa live. Eu comecei pela conclusão. Você tem que desenvolver uma visão holística. Agora eu quero te explicar como. João, como é que eu faço para desenvolver essa visão holística? Então como é que eu faço isso tudo? É isso que eu vou te contar agora. Já prepara papel e caneta aí. Já prepara papel e caneta que eu vou te contar agora. Não, o PEVs não tem recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é só no nosso workshop de gestão de vendas. E vamos nessa? Bora? Então tá. E João, então como é que eu vou saber? A gente não tem margem no varejo, na loja, pra gente delegar todas as funções. Não tem essa. Eu já fiz trabalho de consultoria, de treinamento para Riachuelo. Na Riachuelo eu tenho um gerente de operações, eu tenho um gerente de atendimento, eu tenho um que cuida do estoque. É outra história. Na sua loja não. Na sua loja é você que cuida disso tudo. Então não é uma grande empresa onde eu tenho vários departamentos, então não dá para você delegar. Qual é o outro risco? O outro risco é que o dono da loja, ele escolhe uma especialidade e ele tenta mergulhar nessa especialidade. Então, eu agora quero tirar do conflito. Do conflito, a gente vai definir o papel do dono da loja. Você topa? Topa? Então, eu vou pegar um exemplo de uma grande empresa e a gente vai descendo para a sua loja, que é somente você. Ou você, dono da loja, um gerente, você, dono da loja, e a sua equipe de vendas. Beleza pura? Então, vamos nessa? Então, vamos nessa. Digamos que existe de fato uma grande confusão entre o papel do dono, o papel do gerente, o papel do diretor, o papel do supervisor, se for o caso. Existe essa confusão. E por que existe essa confusão? Muitas vezes o gerente, aqui não dá para mostrar, então eu tento fazer como se eu estivesse na palestra. Então, ó, o gerente, ele virou gerente porque ele mandava muito bem na parte operacional. Então ele virou gerente porque ele mandava bem na parte operacional, mas não foi treinado para isso. Aí ele deixou de ser gerente, assumiu uma nova função, passou a ser supervisor de loja. Mas ele também não foi treinado para ser supervisor de lojas. Ele simplesmente manda bem na loja dele e agora ele virou supervisor ou diretor, tá? Mas também não foi treinado para isso. E aí, depois de diretor, ele abre a loja dele. Ele passa a ser dono. Só que nessa transição não teve treinamento. E agora eu pergunto para você. Então imagina essa transição. Qual é a transição mais difícil? Qual é a transição mais difícil? A transição de um vendedor, ou caixa, ou estoquista, ou a galera da parte operacional para gerente é fácil, porque eu tenho um gerente na loja todo dia. Então eu consigo modelar esse gerente. Eu consigo olhar esse gerente e falar o seguinte: eu sei o que é que eu tenho que fazer, ou melhor, eu sei o que é que eu não tenho que fazer. Porque esse gerente, ele não é um exemplo. Então tem coisas que esse gerente faz que eu também não estou afim de fazer. Então eu tenho um modelo para multiplicar. O gerente, de alguma forma, ele também tem um modelo para multiplicar. Porque ele convive com esse supervisor, com esse diretor, ele convive. Nem que seja pelo WhatsApp ele convive. Mas ele se relaciona com esse supervisor. Agora, como é que eu vou multiplicar uma pessoa que eu não vejo nunca? Como é que eu vou multiplicar uma pessoa que entra na loja falando no celular e sai falando assim, qualquer coisa a gente se fala beijo, tchau? Como? Eu não tenho nem exemplos para dar. Então, por isso que essa é uma transição difícil. E normalmente o dono da loja, que foi um excelente gestor, e ele abre a loja, ele fica perdido. Por quê? Porque ele se envolve nos problemas operacionais, porque ele mandava bem na parte operacional. E aí ele se envolve no problema operacional e entra no conflito muito grande com a equipe, porque ele não sabe o momento que ele tem que sair desse operacional. Tá claro, galera? Se tá claro, me deixe saber aqui através dos comentários. Por isso, a gente vai sair agora do conflito para definir o papel do gerente. Anota aí esse conflito. Eu já defini a conclusão. Eu comecei a live com a conclusão, que você tem que desenvolver uma visão holística. Qual é o conflito? Que do conflito define o seu papel. O conflito que eu acabei de citar para você é: eu desenvolvo ou eu executo as tarefas operacionais ou a parte estratégica.
Qual dos dois? Meu dono de loja, minha dona de loja, se você estiver mergulhando na parte operacional, quem é que está cuidando da parte estratégica? Então a parte estratégica é a parte que você tem que se preocupar. A parte operacional são os problemas do dia a dia, a rotina. Dona de loja tem problema de operações que você não pode se envolver. Por quê? Porque você é a dona da loja. E você paga uma gerente para resolver problema operacional. E se a gerente perguntar para você assim, ó, e agora, como é que eu resolvo? Acenda uma luz do tipo, opa, essa minha gerente ela precisa de treinamento, porque ela ainda não sabe desenvolver a parte operacional. Então eu tenho que treinar para que ela não faça as perguntas que ela precisa dar a solução. Ela não pode te fazer essas perguntas. Tá claro até aqui? João, tá claro, mas eu ainda não sei o que é ser estratégico. Eu vou definir com exemplos práticos para você. Você que é dono de loja que está aqui nessa live, sabe o que significa ser estratégico? Você tem que mostrar para sua equipe toda semana, todo mês, onde a sua equipe, onde você quer levar a sua loja. Qual é a visão inspiradora? Qual é a visão de futuro da sua loja? É você que tem que mostrar isso todo dia para o gerente da loja. Todo dia você tem que mostrar para sua equipe. Isso é ser estratégico. É você que tem que dar exemplos dos valores da empresa. Sabe aquela visão de onde a gente quer chegar? Sabe a missão? Para que existe essa empresa no mercado? Sabe aqueles valores? Exemplo, bote para lenhar. Bote para lenhar é um valor nosso. Significa o seguinte, se eu fizer um post, eu vou botar para lenhar. Por quê? Porque esse é o nosso valor. Todo mundo, Rogério, Carol, todo mundo que fizer qualquer coisa na escola de produtividade tem que botar para alinhar, porque esse é o nosso valor. E eu lembro a equipe o tempo todo desse valor. Isso é ser estratégico. Eu deixo claro para a equipe a visão de futuro, a visão inspiradora o tempo todo. Fiz uma postagem hoje de manhã do Batman. Qual foi a primeira pessoa que eu marquei? Marquei o Rogério e marquei a Carol. Por quê? Porque são as duas pessoas mais importantes para levar para essa visão de longo prazo que eu quero. Então é o Rogério e a Carol. Marquei as duas pessoas. E a Carol na hora já respondeu assim, a gente precisa mudar esse cenário. Essa é a função estratégica do dono da loja. Tá claro até aqui? Essa é a função estratégica. Com isso, anote agora o segundo conflito que te ajuda a definir a sua missão. Anota o segundo conflito. O segundo conflito é, João, tem muita coisa para fazer. E anote esse alerta. Anote. Ana Flávia tá na área, então anote com letra de forma, Ana Flávia. Não se distraia querendo fazer tudo. Não se distraia querendo fazer tudo, com letra de forma. Não se distraia querendo fazer tudo. Você tem que fazer as tarefas que estão voltadas para o crescimento da sua loja. O gerente e a galera da loja cuida do funcionamento e você cuida do crescimento. Se você estiver envolvida e mergulhada simplesmente nas tarefas de funcionamento da loja, resolvendo picuinha, probleminha, briga de vendedoras, problema toda hora de embalagem, problema do fornecedor, você está resolvendo o problema de funcionamento. E quem é que está pensando no crescimento da sua empresa? Tá claro? Então, não se distraia querendo fazer tudo sozinha ou sozinho. Você tem que cuidar das tarefas que são importantes para o crescimento da sua loja e não o funcionamento da sua loja. O meu filho tá na área e já falou assim, eu estou anotando. E o pior é que ele anota mesmo, tá? Tá claro até aqui, galera? Então eu quero te dar um dever de casa logo agora. Já quero te dar um dever de casa. Anote aí o dever de casa. Eu quero que amanhã, se você não conseguir fazer isso todos os dias da semana, se você conseguir, vai ser maravilhoso para você que é dona de loja. Se você não conseguir, faça isso amanhã. E depois você vai no direct e me conta o resultado, tá bom? Me manda uma mensagem. Eu quero que você faça o dever de casa. Quando você chegar em casa à noite, amanhã à noite, segunda-feira à noite, eu quero que você faça uma lista de todas as tarefas que você executou. Olhe na sua agenda. João, como assim olhar na sua agenda? Pegue a sua agenda. Eu estou aqui. Esse é o nosso caderninho da Escola de Produtividade, ó. Eu estou aqui e está anotado. O que eu não posso esquecer de falar para você está aqui anotado. O que eu não posso esquecer. Então eu quero que você pegue na sua agenda amanhã à noite e você coloca ao lado
a letra F de funcionamento e a letra C de crescimento. Anota isso. É dever de casa. E se você não cuidou de nenhuma tarefa para o crescimento da sua empresa, me perdoe falar aqui numa live, você vai quebrar. Você vai fechar a sua loja. Porque tá todo mundo só cuidando de abrir e fechar a loja. Ninguém está pensando em crescer essa loja. Ninguém está pensando no futuro dessa loja. Você está reagindo a uma demanda que já existe. Você está só reagindo ao mercado, mas você não está crescendo nesse mercado, porque você está abrindo e fechando a loja, só pensando no funcionamento da loja. Você precisa fazer a loja crescer. Então amanhã à noite você resolve isso. Amanhã, depois que você resolver tudo, fui no banco resolver problema de duplicata, liguei para o contador. Isso são problemas para o funcionamento da loja e não problemas para o crescimento da loja. Então, seu dever de casa é fazer uma análise das tarefas que você desenvolveu ao longo da segunda-feira. Faltam 10 dias para fechar o mês. E se você não fizer isso amanhã, não estou jogando praga não, mas você não vai bater a meta. Porque ninguém está pensando no crescimento da sua loja. Inclusive, você está pensando no funcionamento da loja. Você fica preocupada se alguém abriu a loja no horário. Você fica preocupada com o funcionamento e não com o crescimento. É só olhar as suas postagens, os últimos WhatsApps que você mandou, últimas mensagens que você mandou, voltada para saber se a loja está indo bem e não para o crescimento da loja. Tá claro até aqui? Último conflito que define qual é a função real do dono da loja. Anote esse último conflito. Causa versus consequência. Se o primeiro conflito foi estratégico versus operacional, o segundo conflito foi funcionamento versus crescimento, o último conflito que define o seu papel como dono de loja é... Anotou? Eu vou repetir para você. Anota aí. Causa versus consequência. Tudo que acontecer na sua loja, a gerente e a equipe resolve as consequências, mas você tem que estar preocupado com as causas. Você tem que saber o seguinte: qual foi a causa desse problema? A importância para você é eliminar a causa, descobrir a causa e não tratar a consequência. Por isso, o seu foco, anote isso, o seu foco está nos processos. O processo que a loja precisa desenvolver para neutralizar essa causa. Alguém na loja dividiu com você um problema, você ouve o problema. Antes de você ficar procurando o culpado, antes de você ficar procurando a solução do problema, você pensa o seguinte: qual foi a causa desse problema? E você precisa tratar a causa e não a consequência. O seu alvo é a causa. E aí na hora você pensa, e com quem dividiu o problema, você vai falar o seguinte: anote essa pergunta porque é muito importante, muito. O que precisamos fazer para que este problema não volte a acontecer? O que precisamos fazer para que este problema não volte a acontecer? Neste momento, você está trabalhando na causa e não na consequência. Eu sei que você sabe resolver, eu sei que você vai resolver o problema, mas o que eu quero agora é que você trabalhe a causa, porque esse problema ele vai voltar a acontecer na sua loja, até que você escreva um procedimento, escreva um processo para ele não voltar a acontecer nunca mais. Exemplo, faltou a sacola em pleno sábado. Vai acontecer de novo, sabe por quê? Porque você não está preparado ou preparada para resolver esse problema. Porque quando ele aconteceu uma vez, você foi lá e resolveu. Pegou seu carro, passou em outra loja e comprou a sacola. Foi no fornecedor, foi na gráfica e pegou a sacola. Aí você resolveu o problema. Ê, resolvedora de problema. Ele vai voltar a acontecer, porque você não escreveu um processo. Então na hora, você para e fala assim, ó: o que devemos fazer para esse problema não voltar a acontecer? Eu acho que quando a gente abrir a penúltima embalagem de sacolas, eu acho que a gente já tem que fazer pedido ao fornecedor. E escreva, é só isso, escreva. Novo procedimento para pedir sacola ao fornecedor. Ao abrir, faltando 3 embalagens de sacolas, ao abrir a penúltima,
favor entrar em contato com o fornecedor, favor pedir sacolas. Escreve, é só isso. Escreve, a gerente assina ou a responsável assina e você já tem um procedimento. O problema é que hoje você não tem procedimento. Aí você simplesmente vira e fala para sua gerente de novo esse problema de sacola de novo e fala: ai gente, até quando? Me perdoe, mas o problema também é seu, porque você não ajudou a sua loja a crescer escrevendo o procedimento. O seu foco está no processo. Este é o seu foco. O seu foco está na causa e não na consequência. Este é o seu foco. Tá claro até aqui? Que maravilha! O seu foco então é esse. É escrever um procedimento, escrever um processo, porque escrevendo o processo, você neutraliza a causa do problema futuro. Então você não pode simplesmente ficar preocupada em resolver o problema daquele momento que está acontecendo na sua loja. Você tem que ficar preocupada com esse problema que vai voltar a acontecer se não tiver um processo. Sabe o que nós estamos fazendo agora, nesse momento? É pegando a sua loja e dando para sua loja uma cara de empresa. Pegando você que antes era dona da lojinha e falando, você agora é empresária. E como empresária, você precisa formalizar as relações que você tem na loja. Hoje você não tem nem moral para cobrar, nem moral para dar bronca na equipe. Por quê? Porque não tem um processo por escrito. Então o seu foco é o processo. Este é o seu foco. Tá claro? De verdade, 30 minutos de live, maravilha, muito conteúdo. Então deixa eu ver o que é que eu quero falar para você, que tem um alerta para você. Por exemplo, dona de loja não pode ameaçar a sua equipe. Anotou? Dona de loja não pode ameaçar a sua equipe. Ih, João, não entendi isso não. Dona de loja não pode ameaçar. Tem dona de loja que fala assim, ó, se essa loja não vender não sei quantos mil, eu vou fechar a loja. Dona de loja, a sua equipe não é terapeuta para você desabafar. Se você tiver que fechar a loja, não é com a sua equipe que você desabafa. Você fala isso comigo, me manda um direct, manda um áudio, paga terapeuta para isso, mas não com a sua equipe. Se você diz isso para uma equipe, que se essa loja não vender tantos mil, você vai fechar a loja, a equipe no dia seguinte começa a distribuir currículo. Você fala, nossa, João, na loja tá um clima ruim, um clima de insegurança, foi porque você ameaçou a sua equipe. A equipe hoje, ela não aceita nenhum tipo de ameaça. Se você tiver que fechar a loja, você fecha a loja, mas sem avisar para sua equipe. No dia que você vai fechar a loja, gente, hoje reunião no final do dia. Reúne aqui e fala o seguinte, galera, olha só, nós sustentamos a nossa loja até hoje, sem bater a meta nos últimos meses, e hoje é o último dia da loja, vamos fechar a nossa loja. Você vai para a loja tal, você vai para a loja tal, você vai para a loja tal, as mercadorias a gente vai mandar para o bazar, vai acontecer isso, isso e isso, não se preocupe, já conversei com o contador, já fiz isso, isso e isso, e tá aqui, ó, tá tudo definido. Mas não é com a sua equipe que você vai desabafar, como se fosse um tom de ameaça. Ah, se a loja não vender tanto, eu vou fechar. Feche, mas não ameaça a sua equipe. Então, dono de loja não pode ameaçar a sua equipe, tá bom? Isso não faz parte do seu papel. Ah, João, mas é no momento de desabafo. Converse com outro dono de loja. Associação Comercial, CDL, Sebrae, terapeuta, existe para isso, para você desabafar. E uma vez eu fui... Marido, namorado. Uma vez eu fui numa reunião dessas de associação comercial, aí tinha lá um empresário que tava falando, né? Nossa, gente, eu tô vendendo muito. Quando ele falou isso, todo mundo olhou para ele. Ele falou, tô falando sério, eu nunca vendi tanto como eu tô vendendo agora, tô arrebentando de vender, e todo mundo olhando pra ele. Ele falou, mas eu tô vendendo muito, mas tô vendendo demais, eu já vendi a fazenda, já vendi o carro da mulher, eu já vendi o sítio, eu já vendi... Ou seja, até quando a gente pensa que é algo positivo, o cara fala negativo. Mas a associação é pra isso, pra você desabafar com outros amigos, é isso que é a associação. Então por isso, se você estiver curtindo essa live, esse vídeo, já manda aqui um coração, já curta esse vídeo, que eu quero ver esse coração subir aqui, que eu quero agora responder as perguntas, que tem um monte de pergunta maneira, então eu vou responder essas perguntas daqui, tá? Essas são as perguntas que eu vou responder agora. Eu vi que já colocaram uma pergunta ali, mas eu vou responder essas perguntas que colocaram antes da live. Então eu vou começar assim, ó. João, como lidar com pequenos conflitos, atrasos e pedidos para sair antes do horário? Antes disso, deixa eu contar uma coisa. Eu fiz uma postagem tão maneira. Eu fiz uma postagem, sabe o do Batman? Eu fiz uma postagem do Robin falando assim, ó.
Desculpa o atraso. E o Batman lascando a bufetada. E aí eu dei a minha versão. Só que essa postagem vai só pra galera que tá no Telegram. Só pra galera que tá no Telegram. Ficou sensacional. Sensacional. Qual o objetivo da postagem? Desse meme que eu fiz? É pra você mandar pra sua equipe. E você treinar a sua equipe através de um meme. Pra equipe achar graça e trazer o humor pra algo que a equipe precisa ouvir. Então, respondendo a pergunta do André, respondendo a pergunta, né, de meu amigo que mandou aqui. João, como lidar com pequenos conflitos, atrasos e pedidos para sair antes do horário? Ou do tipo, eu vou ali rapidinho e já volto. Você lida com isso, meu amigo, se você tiver normas claras, definido o que é que significa esse atraso. Beleza? Então eu já vou te dar um spoiler aqui do meme que eu vou mandar no grupo do Telegram. O meme que eu vou mandar no grupo do Telegram, o Robin tá falando assim, ó, desculpa o atraso. E o Batman tá falando assim, ó, depois do terceiro atraso do mês não é atraso, é falta de compromisso. É isso. E aí você tira o print e manda pra sua equipe, porque não é atraso, é falta de compromisso. Já é o terceiro atraso no mês, isso não é atraso. João, é necessário para o dono ficar o período integral na loja? Depende do momento da loja. Tem momento na loja que o dono talvez precise ficar um momento integral. João, quais são esses momentos? O momento de abertura da loja, obra na loja, o momento de inauguração, o momento de lançamento de coleção. Talvez o dono tenha que ficar o tempo todo na loja. Tem um momento que ele precisa ficar o tempo todo na loja, mas ele precisa ficar pensando nas ações que ele tem que desenvolver para o crescimento, tá? É isso que ele tem que ficar na loja. João, o dono da loja que não passa feedback para o gerente, ele está certo? Não, ele está errado. O dono da loja, a função dele é passar feedback para o gerente. Ele precisa orientar, não só o gerente, mas a equipe inteira. Eu não sei qual o tamanho da loja, mas não tem problema. Por exemplo, o dono dá feedback para a equipe. Agora, o que ele não pode é fazer picuinha. O gerente tem que saber qual é o feedback que ele está dando para a equipe. Isso é botar para lenhar. Então o dono pode sim e deve dar feedback. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, quando acabar a live, você vai lá nos meus stories, arrasta, você cai direto no canal do Telegram, que vai ter conteúdo exclusivo para vocês depois que eu terminar a live, tá? Vai estar lá. Nos stories você arrasta para cima. João, o que é o Telegram? O Telegram é um aplicativo, como se fosse um WhatsApp, só que ele grava o histórico. Então é muito bacana. Então eu já coloquei lá o vídeo que uma amiga fez, a Lígia, que é uma seguidora que ela fez, um vídeo maravilhoso. O Instagram me mandou um e-mail dizendo que cortou o vídeo, e é verdade, excluiu o vídeo por causa de uma música, foi só por isso. Porque aquela música, o tema do Batman, tem que pagar royalty. Então, como eu publiquei e não paguei royalty e não tinha autorização, então eles excluíram o vídeo. E é bacana, né? Porque eu tô no Telegram já há algum tempo. E não criei nada, e não criei um canal, nada. Então eu senti a necessidade agora. Olha que massa. Eu tenho que agradecer ao Instagram por ter bloqueado, porque aí fez eu entrar logo no canal do Telegram e criar um canal nosso. Um canal nosso. Então vai lá que tem conteúdo. E aí eu quero fazer do canal do Telegram, eu quero fazer do canal do Telegram uma fonte para divulgar conteúdo lá. Então vamos nessa. João, quando a equipe está desfalcada, é melhor o dono ficar dentro da loja resolvendo os problemas ou mesmo assim deixar a gerente se virar? Olha que pergunta boa. Se a equipe estiver desfalcada, o papel do dono é perguntar ao gerente. Gerente, o que você vai fazer com a sua equipe desfalcada? Qual foi o seu plano com essa equipe desfalcada? Se ele virar para você e disser assim, ó, pode deixar que a gente dá conta? Ótimo. Tá valendo? Então você fica lá para apoiar ele, tá bom? Aí você pergunta pro gerente. Gerente, o que é que você quer que eu faça para te ajudar com a equipe desfalcada do jeito que está? E aí você pergunta. Maravilha? Coisa boa. João, para quem tem várias unidades, qual é o tempo que você diria que ele deve estar no salão de vendas? Ele quem? Se for o dono, olha que pergunta sensacional. O dono da loja, ele deve ficar mais tempo ou menos tempo de acordo com a necessidade da loja. Se é uma loja que não está batendo meta, ele tem que ficar mais tempo na loja, não necessariamente no salão de vendas. Se é uma loja que está batendo meta, ele tem que passar rapidinho, dar um beijo em todo mundo, cumprimentar todo mundo, ir lá abraçar o gerente, desafiar o gerente e tchau.
porque a loja está tendo um excelente desempenho. Se uma loja não estiver tendo um bom desempenho, ele tem que morar nessa loja para descobrir o que está acontecendo. Se você perguntar para o peixe o que é água, o peixe não sabe o que é isso. Então, às vezes, o gerente na loja está tão envolvido que ele não sabe o que está acontecendo. Então, você tem que ir lá. Você tem que ir lá e ficar na loja para você descobrir o que está acontecendo. E não é olhando planilha de Excel que você vai descobrir. Então, você tem que ir lá na loja para saber o que está acontecendo e não planilha de Excel. Pois é, eu gosto de ficar no salão de vendas. Cuidado, porque às vezes o que está acontecendo não está no salão de vendas. Pode ser o seu estoque que não é um estoque saudável. O que está acontecendo pode ser as suas redes sociais e não necessariamente salão de vendas. Então o problema não está no salão de vendas. Beleza? Deixa eu ver que tem mais pergunta assim, ó. João, eu não sei gerenciar, eu não sei delegar. Delegar, galera, não é nenhuma habilidade que eu tenho que desenvolver. Não é. É ferramenta de gestão. É só isso. Não é algo que ele fala assim, João, e agora? Só que para isso, você precisa seguir dona de loja. Por quê? Porque minha mulher é dona de loja, eu nem sei se ela tá na live, se ela tiver, ela vai colocar o @ dona de loja aí. Se ela tiver na live, ela dá dicas e essa semana ela colocou um post que foi treinar o desapego. Fernanda está no Rio de Janeiro comigo e a loja dela é em Santos. Imagina se ela não soubesse... ela tá aqui na live. Imagina se ela não soubesse delegar. Então delegar não exige de você uma habilidade. Ai meu Deus, eu tenho que ficar estudando, eu tenho que... Não. Você precisa, presta atenção para delegar, você precisa treinar a sua equipe. Treinar. Como jogo que eu vou treinar? Você começa pedindo para uma vendedora a te ajudar, por exemplo, a fechar o caixa. João, tem vendedora que não gosta. Ok, mas vai ter vendedora que vai gostar. Então você treina uma vendedora, ela pode não estar gostando porque ela não sabe fazer. Então você treina a vendedora e você confere o que ela estiver fazendo. E você vai conferindo. E aí você vai aumentando as responsabilidades. E você vai aumentando as tarefas para ela. É isso que você tem que fazer, é isso que é delegar. Eu sei que tem muita gente que não gosta de delegar, porque como é que eu vou delegar algo que eu me garanto, algo que eu gosto de fazer? Como é que eu vou delegar? Mas se você não delegar, você não consegue crescer. Essa é uma ferramenta de gestão importantíssima. Então tem que delegar. João, a parte financeira de uma loja pequena tem que ser somente do dono ou não? Nossa, essa é uma pergunta muito boa. A parte financeira de uma loja, ela tem que ser do dono. Ela até pode ser de outra pessoa, mas olhar a saúde financeira da loja é do dono. Não adianta você delegar para um gerente, não adianta você delegar para uma caixa, não adianta delegar para o contador, é do dono. É você que define se você vai ter dinheiro para investir nessa loja ou não. É o dono. É o dono que tem que olhar essa parte financeira da loja. Você vai delegar para o seu contador fazer uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, receitas, despesas, maravilha. Você vai delegar para um contador fazer um fluxo de caixa, maravilha. Mas é você que tem que olhar as duplicatas que você tem que pagar, saldo do banco, o que é que tem que entrar de cartão de crédito. É o dono que tem que olhar, gostando ou não. Lembrem da história dos 5 cegos sábios. A parte financeira você não pode deixar de olhar simplesmente porque você ama produto ou ama salão de vendas. Então é o dono que tem que olhar. Não tem jeito. Outra pergunta aqui. João, dificuldades para liderar. Tenho um colaborador e tenho uma dificuldade. Qual é a sua dica? É isso? Você tem um colaborador e está tendo dificuldade? Então contrate o segundo. Você está tendo dificuldade porque você está dependendo de um único colaborador. Coloque 2 colaboradores. E aí você vai aprender a liderar com 2 colaboradores. Hoje, com um colaborador, ele te ameaça e você fica sem saber o que fazer. Então coloque o segundo colaborador. João, mas a minha loja é pequena. Sua loja não é pequena, sua loja está começando. É só isso. Ela não é pequena. Toda loja, quando ela começa, às vezes ela começa com um vendedor. Coloque o segundo vendedor, para que a sua loja possa crescer. Então não pense que é você, com um vendedor, que vai fazer essa loja crescer. Não, coloque o segundo. Peraí que tem mais aqui, ó. Eu tirei um print porque estão chegando mais perguntas, então eu tirei um print para responder as perguntas de todo mundo. João, como organizar a rotina dos colaboradores? Pergunta para ele, o que é que você faz no seu dia a dia? Anota essa pergunta. Organizar a rotina, a equipe tem que responder para você. E não é você que organiza essa rotina, é a equipe, tá?
O que você faz todos os dias? E aí eles vão escrevendo. Com uma semana você já tem essa rotina pronta. Porque eles vão escrever, aí quando eles, no segundo dia, quando você perguntar o que eles fizeram ao longo do dia, aí eles vão escrever e falar o seguinte, mas isso já tem aqui, isso já tem aqui. Com uma semana essa rotina já está prontinha para você. Uma semana você resolve isso. Cadê? Tem mais perguntas. João, o que fazer quando uma vendedora pede adiantamento do 13º? Pergunta maravilhosa. Você que é dona de loja, uma vendedora está confiando tanto em você que está pedindo adiantamento do 13º. Você pergunta para ela, você chama ela para conversar e pergunta para ela assim, quais são os seus planos para o futuro? Então pode ser uma vendedora que está querendo crescer. Então não pense que essa é uma vendedora ruim. Então a vendedora que está pedindo adiantamento do 13º é que ela está querendo realizar os sonhos dela. Então olha que ótimo. Então você tem que olhar com bons olhos. E lógico que eu faço um vale para você, tendo condições de fazer, lógico. Porque assim eu vou saber como é que eu ajudo a minha vendedora a realizar os sonhos dela. Sensacional. Cadê? João, como manter uma boa equipe? Essa pergunta é de uma aluna nossa. João, como manter uma boa equipe? Você reúne a sua equipe e você pergunta para ela assim, ó. O que faz você querer vir trabalhar na nossa loja todos os dias? Pergunta para sua equipe. Faça uma pesquisa interna para sua equipe. É isso que faz para você manter uma boa equipe. Só que essa necessidade vai mudando. Porque quando ela já entra com algumas necessidades. Só que ela já supra essas necessidades e ela vai mudando. É por isso que você tem que fazer essa pergunta. É por isso que a gente gosta no nosso workshop de gestão de vendas usar uma ferramenta que a gente chama de árvore dos sonhos. Nosso workshop a gente ensina como é que faz isso. Que massa! Ah, que maravilha. Vamos nessa. Tem mais pergunta aqui, ó. Cadê? João, montar uma estrutura com uma mesa com café, chá. Como é? Montar uma estrutura com uma mesa com café e chá, iniciativa do dono ou do gerente. Nossa, que pergunta boa. Nossa, que pergunta boa. Vou dar uma resposta completa para essa pergunta. Colocar uma mesa na loja, fazer uma ação, colocar uma mesa, colocar café, colocar chá. A ação é do gerente ou do dono da empresa. Presta atenção. O dono que está fazendo o papel de dono, empresário, ele precisa passar a visão, tá bom? Presta atenção nisso. Dono, empresário, ele passa a visão inspiradora. Eu quero que a nossa loja seja referência na cidade. Eu quero que a nossa loja seja a melhor. Passou essa visão. O diretor, ele dá a direção, ou o supervisor, a direção de cada loja. E o gerente executa a tarefa na direção que foi dada. Ou seja, o dono, ele inspira e fala assim, coloca uma mesa com chá e com café. O gerente executa a tarefa. Tá claro? Gerente de loja, supervisor ou dono de loja, vou pegar esses três que a gente lida normalmente com esses três. Gerente, supervisor e dono, todos são gestores. Todos são gestores. E gestor vem de gerir ou de gerar. Cada um precisa gerar resultados na sua área. É isso. Então, você tem que gerar resultados com as condições que você tem. O gerente tem que gerar resultados diante da direção que foi passada para ele. O supervisor, ele dá uma direção para que ele chegue no resultado. E o dono, que é o empresário, ele tem que gerar resultado, inspirando a equipe com aquela visão dele, fazendo a equipe cumprir a missão e dando exemplo dos valores. É isso. Que massa essa pergunta. Obrigado, Paty. Mandou muito bem. Então o dono, ele inspira a equipe, fala o seguinte, galera, te vender, vamos fazer isso. O gerente vai lá e executa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, aconteceu na escola de produtividade. Sei lá, uns 4, 5 meses atrás, eu falei, Rogerão, a gente tem um grupo, sei lá, alguns grupos no WhatsApp. Aí o Rogério falou o seguinte, Johnny, não dá. Ele falou, já sei, vamos fazer uma lista de transmissão. Aí ele, fez a lista de transmissão. Mas só que não rolava. A lista de transmissão tá pronta. Quando eu tenho algum vídeo semanal, por exemplo, a gente manda na lista de transmissão. E ele mandando na lista de transmissão. Mas só que não gerava, porque não alcançava todo mundo na lista de transmissão.
E aí, a gente foi, pegou outro celular com um funcionário que nós tínhamos um funcionário só para trabalhar na questão de marketing, criar texto, tudo. Foi uma iniciativa de uns 3 ou 4 meses atrás. E aí, o que foi que ele fez? Ele criou grupos no WhatsApp. E ele criou grupos no WhatsApp, falou, olha, é melhor a gente baixar o WhatsApp Business. E aí baixou o WhatsApp Business. Então, olha só, eu como dono da empresa, eu falei o seguinte, a gente precisa criar ou facilitar para a galera que acompanha, que segue a gente, facilitar o acesso a um conteúdo que ajude essa galera a bater meta. Como que a gente vai fazer isso? Galera, o WhatsApp, porque tá todo mundo com o WhatsApp na mão, tá todo mundo com o celular na mão, e a gente vai pro celular do cara. E no WhatsApp ele pode compartilhar, no WhatsApp ele pode mandar para a equipe da loja, pum, WhatsApp. E aí tentamos, eu falei, então WhatsApp, Rogério, beleza. Ele falou, então vamos criar a lista de transmissão. Maravilha, cria a lista de transmissão. Mas todo mundo que estiver na nossa lista, a gente manda o vídeo semanal. Manda o link do YouTube para que ele tenha certeza que ele vai receber o vídeo semanal. E aí ele foi, executou, criou a lista de transmissão, rola até hoje a lista de transmissão. Aí o funcionário novo da Escola de Produtividade foi lá e falou assim, tá, então vamos criar grupos. Criou grupos, eu coloquei link dos grupos nos stories, então a galera entrava nos grupos. E agora, Telegram. Então é isso que acontece. Então por isso o gerente, ele executa diante daquela direção que foi dada. Tá claro? Que massa. Muito obrigado, Paty, amei sua pergunta. João, eu faço de tudo um pouco. Outra pergunta agora. João, eu faço de tudo um pouco. Fico até sobrecarregada. E a rotatividade não me permite delegar, não me permite delegar tanto. Tem alguma dica, tem alguma sugestão? Minha amiga, se você está sobrecarregada, é porque você ainda não está treinando a sua equipe o suficiente. Você precisa confiar mais na sua equipe. E deixa eu te contar uma coisa. Ainda que a sua equipe erre, ter feito errado foi melhor do que não fazer. Foi melhor. Eu prefiro uma equipe que erre a uma equipe que não faz nada com medo de errar. Então existe um cuidado aqui, porque tem equipe que ela não toma iniciativa para não levar bronca. Porque tem loja que a dona da loja é só bronca, a equipe não toma iniciativa mais. Então esse é o alerta. Beleza? Que maravilha! Respondi todas as perguntas eu respondi. Deixa eu ver. Não deixei nenhuma passar. Parte financeira foi, organizar colaboradores foi. Então agora é o seguinte, como a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou responder essas 2 perguntas que estão aqui. Tem 2 perguntas que vocês colocaram agora durante a live, eu vou aproveitar esses 10 minutos. Nossa, cadê? Apareceu. João, a Josi perguntou, João, não tem uma pessoa no caixa, seria certo eu ter uma vendedora no caixa ou todas as vendedoras? Josi, como eu não conheço o formato da sua loja, então você pode ter uma pessoa no caixa, não tem problema, porque colocar uma pessoa no caixa é mais barato. Aí a minha mulher, que é dona de loja, ela fala assim, pois é, mas aí é uma despesa, porque se for uma vendedora, ela gera receita. Bem visão de dona de loja, né? É bem dona de loja, ela é assim, ela é bem dona de loja. Mas pode ser importante, então como eu não conheço a sua loja, existem alguns formatos de loja onde as vendedoras passam as vendas no caixa. Não tem problema nesse sentido, tá? Então pode ser. Então deixa eu ver, respondida da Josi, foi. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Cadê? Se tem mais perguntas aqui, uma coisa da escola já foi. Cadê? Uma pergunta nova aqui. João, é correr um gerente fazer função de vendedor para ajudá-lo? Depende. Um gerente, é importante que ele faça função de vendedor, sim. E, João, ele pode ajudar? Pode, desde que sirva de treinamento. Olha a observação. Eu não quero ter um gerente que vá para o salão de vendas ser mais um vendedor. Eu tiro o gerente e coloco o vendedor. É mais barato do que ter um gerente. Agora, se o gerente estiver no salão de vendas, entrando na venda, para mostrar ao vendedor como é que se faz, ele está certíssimo. Eu preciso de um gerente assim. De um gerente que entre na venda para mostrar para o vendedor como é que faz. Isso que eu preciso. Tá clara essa resposta? Então não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum nesse sentido. É correto que o gerente ele vá para o salão de vendas para ajudar os vendedores. É mais do que correto. É perfeito.
Essa é a nossa live marota. Aproveite para tirar fotos, faça um print dessa live, coloque nos seus stories pra gente fazer um movimento, para todo mundo falar o seguinte: que é isso, essa live marota? Então coloque nos seus stories, tire um print dessa live, coloque nos seus stories pra gente, me marque dona de loja, pra gente fazer um movimento para ajudar o varejo a bater meta. E agora, depois que acabar essa live, você vai lá no meu Instagram, e lá no meu Instagram você arrasta e vai pro canal do Telegram, tá bom? Hoje, daqui a pouco nós encerramos a última turma do TVL, Treinamento de Vendas na Loja. Deixa eu tirar a pergunta. Foi. E hoje a gente encerra as inscrições do TVL. O que é o TVL? TVL é o treinamento de vendas da loja. A gente pegou o PEVs que nós temos, tem um bloco do PEVs onde eu dou treinamento para a equipe de vendas. Então muitos gerentes, muitos vendedores falavam assim: João, eu quero assistir o seu treinamento, mas só que ele está muito caro, João. Eu peguei essa etapa, que é para gerente treinar a sua equipe de vendas, faça uma pose, pode tirar o print com as caretas, tá? Pode tirar o print com as caretas. Então eu peguei uma parte do TVL, do PEVs, onde eu treino a equipe de vendas, eu tirei e criamos um programa chamado TVL, Treinamento de Vendas na Loja. O valor do TVL é R$1.000 e nessa campanha que encerra hoje está por R$497. Tudo isso por quê? R$497 para te ajudar a treinar a sua equipe até o ano que vem. Então o TVL não vai ter mais este preço de R$497, encerra hoje. Sabe o que significa R$497? Você vai pagar menos do que uma pizza por mês para ter um programa de treinamento completo com todas as etapas da venda. Imagina isso, a melhor parte do PEVs, ó, a Japinha tá dizendo aí, ó, com todas as etapas da venda, por menos de uma pizza por mês, eu coloquei este TVL por um valor de menos de um cafezinho por dia. Se um cafezinho por dia é R$2, ele tá R$1,60 e poucos reais por dia. É o valor do TVL, treinamento de vendas na loja. Você recebe a Flávia. A Flávia comprou o TVL, depois ela migrou para o PEVs e este ano ela foi me conhecer no nosso treinamento presencial. Flavinha, que bom que você está aqui. Vai usar para treinar a equipe toda. Isso mesmo. Que maravilha. Que massa, galera. Que massa. O TVL é igual a parte que eu já tenho no PEVs? É, Paty, você não precisa comprar, porque isso acontece. Eu lancei o TVL, você acredita que tem gente que tem o PEVs e comprou o TVL? Aí o Rogério entrou em contato e falou assim: mas por que você comprou o TVL? Ela falou: porque aí eu passo só o TVL, a senha do TVL para a equipe fica com o TVL na loja para poder treinar e assistir os treinamentos. Olha só! Teve gente que não precisava e comprou justamente para dar para a equipe a senha, o login e a senha para a equipe ficar assistindo. Imagina isso, é massa. Eu só fiz isso porque muitas gerentes me mandavam direct e falavam, e a equipe me perguntou: João, como é que a gente ajuda essa galera? Falei: cara, a gente já ajuda com vídeo público, toda semana a gente tem vídeo gratuito no YouTube, a gente ajuda com postagem gratuita no Instagram. Falou: não, João, é uma galera que quer ser nosso cliente, é uma galera que quer entrar, sabe, que quer ter a experiência de ser nosso aluno. Eu falei: então vamos criar um TVL, vamos pegar o nosso TVL e fazer uma campanha só durante esses 3 dias. E por isso que nós criamos 3 dias. Fiz uma live na quinta, falando sobre o TVL, uma aula ao vivo, na verdade. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. 4 dias e hoje a gente encerra as inscrições, beleza? Já me perguntaram: João, quando é que você vai abrir outra turma do PEVs? A gente não tem previsão, porque a gente quer primeiro cuidar dos nossos alunos. Cuidar. No PEVs, eu te dou ferramenta para você treinar e eu treino a sua equipe. No TVL, eu apenas treino a sua equipe. Ou seja, no TVL, você mostra o meu vídeo e eu treino a sua equipe. É isso. E aí a gente encerra hoje
E aí eu vou pegar essa galera pra cuidar, pra ajudar, tudo. E a galera do PEVs, a gente já tem aula marcada. A gente já tem aula marcada sobre as vendas do Dia dos Pais. Porque a galera do PEVs, a gente tem aula todo mês durante os 6 meses pra ajudar com técnicas, com dicas para o Dia dos Pais. Isso tudo. Sou aluna há 2 anos e não largo, João e a dona de loja. Você é demais, Danilo, você é demais. Que maravilha. Galera, faltam 2 minutos. 2 minutos, tire um print dessa live. Eu vou fazer pose, que teve gente reclamando comigo aqui. Eu não sei se você viu, subiu no comentário assim, ó. Faz uma pose porque ficou ruim. Então vai. Parece aquela brincadeira. Estátua. Estátua. Ai, que maravilha. Isso mesmo, Ana Flávia. Você já recebeu a mensagem? 1º de agosto, é isso mesmo. É a aula do PEVs. 1º de agosto para essa turma nova. E lá a gente vai falar sobre o que você vai fazer e como é que você vai treinar a sua equipe para o Dia dos Pais. Ah, que massa, Leilizinha. Foi o Danilo que te indicou? O Danilo é demais. O Danilo é muito querido. O Danilo é maravilhoso. O Danilo, então vou contar uma coisa pra vocês. O Danilo que tá aqui na live, que dia é, amor? Que o Danilo vai lá? Sexta-feira, o Danilo vai me treinar em fazer inventário do estoque. Sexta-feira eu tô te esperando, viu, Danilão? Que eu quero ficar fera no inventário. Quero ficar fera no inventário. É isso. Então vai, tira um print, que falta 1 minuto pra fechar essa live. Tire um print, coloque nos seus stories. Faz um favor, até pra fixar o conteúdo. Olha as suas anotações, escolha a melhor frase, e aí você coloca lá. Melhor ainda, tente transformar essa frase em uma pergunta. Exemplo, será que eu preciso fazer todas as tarefas? Entendeu? E aí coloque como uma pergunta e me marque. Porque aí a galera que te segue vai olhar e vai falar o seguinte: eita, o que tá rolando? O que ela vai fazer quando chegar na loja segunda-feira? E aí então, tire um print dessa live, vai, coloca nos seus stories e me marque que eu vou responder. Mas antes disso, ó, são 10 horas em ponto, vai fechar, o Instagram vai fechar a nossa live, porque é 1 hora de live. Faz a cara de botar pra alinhar. Isso é botar pra alinhar. Faltam 30 segundos. Então é o seguinte, são 10 horas, 10h30. Eu vou mandar no canal do Instagram, que é o tempo que você tem para poder chegar no canal do Instagram. Então, às 10h30, eu vou colocar no canal do Instagram as novas fotos e postagens para você compartilhar pelo WhatsApp com a sua equipe. Beleza? Então, eu te espero lá. Um beijo no coração. Arrebente de vender essa semana, tá bom? Arrebenta de vender e me conte, me deixe saber se você vai conseguir bater sua meta ou não. E quem quiser tirar uma foto, você tem 10 segundos para tirar a foto agora do casal. Do casal. Cheguei, galera!